Uma coisa que eu acho que é uma crença dominante, vamos dizer assim, as pessoas, é consenso, que o homem vivia mais no passado, né? Então, quando tu pega lá, né, do início pelo Gênesis pra cá e tal, o homem não vivia só 70, 80 anos, né? Numa história recente, a gente fica com a sensação que nós somos fodões, né? Porque hoje a gente vive 90, mas os nossos antepassados viviam 40, 50, né? E a gente entende que a ciência, né? A saúde, né? O medicamento, né? Essas drogas que a gente É. consome desde quando nasce, é o que sustenta que a gente viva 80 anos. A gente acha magnífico isso, né? Então, tipo, o teu bisavô viveu, o meu bisavô, de repente. Meu bisavô viveu muito, né? Mas é verdade o que você tá falando. Mas, assim, muita gente tem na família um avô, um bisavô que viveu com 40, 50 anos. E ele acha que ele é o fodão porque ele vai ver 90. Mas, no passado, viviam quantos anos, né? Exatamente. Mas 200, isso que você falou é 300? interessante, porque esses medicamentos, essas toxinas, essa alimentação contaminada, essas drogas, tudo isso é o que faz a gente viver 80, 90 anos. Porque se não fosse isso, viveríamos muito mais. É isso que está contaminando a gente, é isso que está matando as pessoas. Tá. Principalmente a alimentação. Sim, eu já escutei sobre isso, mas, assim, se a gente pegar aqui nossa realidade, Brasil, né? Dentro da nossa caixinha aqui, só para entendimento. No passado, você tinha a expectativa de vida, e até mundial, bem menor. E não tinha essas drogas todas, não tinha esses alimentos processados, etc, né? Lá tinha alguma coisa também que fazia as Tinha. pessoas. Aí tem gente que vai falar assim: ah, pô, irmão, para de falar merda, é saneamento básico, é falta de vacina, não tinha ciência, não tinha médico para todo mundo. As pessoas têm um convencimento nisso, que você vai acreditar que isso é, faz parte do cercadinho, faz parte do que o sistema, a pílula que entregam. Fala sobre isso, assim, para É, clarear. Até já, o desculpa, cerca... ah, complementando, até já para quebrar essa objeção, né? Essa crítica que vem quando você fala coisa desse o tipo. que a gente tem que entender é que esse cercadinho que você traz tem coisas que eles fazem para o bem, para manter a humanidade acreditando que nós estamos recebendo ajuda e evoluindo tecnologicamente em todas as áreas do conhecimento e da ciência. Mas junto com isso, eles colocam coisas que vão conduzir as massas, a população, para o declínio, para justamente impedir o desenvolvimento da humanidade. Então eles vão contrabalanceando, não é uma coisa radical. Em alguns momentos é radical, eles tentam dar uma porrada só. Mas eles precisam equilibrar esse jogo de forças em alguns momentos para não transparecer, para não ficar escancarado, como ficou alguns anos atrás aí, né? Então, a coisa é bem mais grave do que a gente pensa. Se a humanidade tiver noção do que acontece nos bastidores, cara, eu não sei se a humanidade está preparada para isso, né? Para entender o que acontece. Tá, eu quero entender pelo menos um pouco no que É. você já conseguiu visualizar e consegue falar pra gente. Mas só para fechar esse assunto, Uhum. é, no passado viviam bem mais do que hoje, bem mais do que Sim, esses 80, 90 anos. Então você acredita que lá atrás também era o que esses que mandam permitiam naquela época. Aí eles vão sim, reduzindo. E que chegou sim. no momento que eles permitiram bem pouco. É porque vem acontecendo uma modificação genética na raça humana. Tá, fala mais. Sutil. A gente nem percebe, mas através da alimentação, das drogas, medicamentos, né? De tudo que a gente recebe, inclusive de interferências eletromagnéticas, Uhum. de influências de tecnologias que a gente nem percebe, ondas e outras coisas mais que são soltas no ar aí, a gente está recebendo isso, está contaminando a gente, bombardeando. E isso vai passando de geração em geração geneticamente, cara. Então é como se nós estivéssemos sendo conduzidos cada vez mais para o oposto do prolongamento da vida. Até que a gente realmente não consiga mais sustentar uma vida saudável aqui na Terra. É isso que eles querem. Por quê? Eles querem reduzir, eles querem fazer isso com a humanidade. Hoje em dia, você pode pegar qualquer alimento, está contaminado. Dificilmente acha alguma coisa saudável hoje. Não, hoje em Né? dia você. A única coisa que me deixa
que fica mais claro para mim é alimento, de fato. É. Mas hoje é difícil você reunir 2, 3 pessoas e não ter um histórico de câncer. É. Seja nos pais, né, na família. Então, assim, por que hoje todo mundo tem câncer? É Por complicado. exemplo, uma das doenças é o câncer, né? Toda a questão cultural, toda a questão ideológica, toda a questão de manipulação para cortar os princípios e valores morais, éticos da humanidade, tudo isso vem acontecendo por parte de movimentos geopolíticos, de grupos de poder que estão por trás desses caras que eu estou falando, que estão há muito tempo aqui na Terra. Inclusive, não é um grupo só, são vários grupos, são facções. E eles brigam entre eles, inclusive, tá? Por isso que existem guerras no mundo, inclusive para conquista territorial. Porque esses caras chegaram aqui no passado e conquistaram esse território. Esse mundo foi explorado por esses grupos de extraterrestres que vieram de outros mundos para cá. Usando os terrestres para conquistarem Sim. por eles, é isso? É a Eles... história que nós sabemos. Aham. Exatamente. A Fala humanidade sempre foi subordinada a esses conquistadores. É como se, quando os portugueses, os espanhóis vieram para as Américas, Uhum. eles não chegaram aqui, os índios ficaram subordinados ou submissos a esses europeus? Aos conquistadores. Foi mais ou menos isso que aconteceu também. Houve uma conquista territorial. Inclusive, aconteceram guerras dos mundos aqui. Isso tem registros, tá? E se nós vamos estudar e pesquisar arqueologia proibida, você vai encontrar um monte de coisa, cara, que está oculta de nós do que aconteceu na Terra, em diversas civilizações antigas. Então, quem são esses deuses que guerreavam no passado aqui? Na Índia, tá cheia de histórias, na Grécia, no Egito. Tudo isso é o que? É mentira? É conto de fada? Então, todos esses povos que viveram essas histórias, hoje a gente não está nem preocupado com isso. Não, vamos viver nossa vidinha aqui. E acabou. Espera a morte chegar. Vamos tudo bem. completar nossa carreira aqui de 80 anos Exatamente. e acabou. E todo mundo está vivendo essa vida, esse tempo curto de vida. O ponto é esse que eu quero chegar. E não se questiona se isso está certo. O que nós em Dáquila estamos descobrindo é que não está certo. Inclusive, nossos pesquisadores na parte da genética, da medicina, da nutrição, estão descobrindo uma engenharia genética reversa que vai corrigir o DNA humano, inclusive reativar o DNA lixo que nós temos, despertando em nós habilidades adormecidas que nós temos e podemos desenvolver e reativá-las, os dons, né? Como muitos religiosos dizem, e também consertar o que foi modificado, que está no cromossomo 2 e 3. A parte da imunidade humana e a longevidade do ser humano. Porque esse corpo foi projetado para viver milhares de anos. O que eu estou afirmando aqui, pode achar que é uma loucura o que eu estou dizendo, podem dar risada, fazer... Nós fomos modificados geneticamente, estamos sendo modificados geneticamente por várias circunstâncias de 2020 para cá. Piorou ainda mais isso. Para bom entendedor, meia palavra basta. E vai piorar. Justamente para... Imagine que esse corpo humano, esse corpo físico, é uma biotecnologia. Uhum. Que nós, espíritos, estamos usando aqui. Encarnados aqui. É uma máquina quântica. É um equipamento. E ele está danificado, ele está quebrado, ele está sendo corrompido. Ele não está no seu padrão original. Então o ser que está aqui, nós que estamos aqui, não conseguimos utilizar esse carro, esse veículo, essa nave, esse instrumento, essa tecnologia biológica. E achamos que isso é assim, é normal. Ah, fico doente, não tenho saúde, é isso mesmo, vamos morrer, como a gente sempre falou aqui. E nós estamos descobrindo que não, que é possível corrigir esse problema para que a gente consiga prolongar a nossa vida. E o que vai acontecer se a humanidade conseguir viver mais? O que vai acontecer se o ser humano tiver mais tempo de vida e esse sistema no qual nós estamos vivendo for melhorado em termos de nivelamento social, condições, né, de prosperidade, dignidade, enfim, acabar com essa manipulação que existe, eu ia dizer outra palavra, mas ia ficar feio, acabar com esse roubo,
Enfim, quando que nós vamos ter uma vida que não haja corrupção, que não haja mentira, manipulação? Porque todos estão correndo contra o tempo. Todos querem roubar, ser corruptos, porque tem pouco tempo de vida e precisam se dar bem. Todos estão buscando a felicidade, o egoísmo, porque, olha, a morte está chegando. Corre, corre para se dar bem. Corre para ser melhor que o outro. Corre para passar a perna no outro, para roubar, para ter mais dinheiro, para curtir a vida, para ter tudo de bom e de melhor. E dane-se a humanidade. Dane-se aqueles que estão sofrendo na miséria, na pobreza, na doença. E que vão ficar. E vão ficar. Enquanto isso, quem manda nesses caras que estão, os laranjas, estão trabalhando para o sistema, estão usufruindo desse sistema. A humanidade é apenas uma engrenagem para o sistema deles funcionar. E a gente bate palma para isso. Tá, Feliz da vida. mas eles são extraterrestres ou eles são terrestres? Extraterrestres. Esses são extraterrestres. Sim. Por trás dos governos existem raças extraterrestres que controlam e conduzem a humanidade. E tem muitos seres humanos, inclusive com mistura genética com essas raças, híbridos, trabalhando para eles, em altos cargos de poder, em diversos níveis. Se a gente for escalonar isso, tem vários níveis, né? Até chegar em sociedades secretas e tudo mais. Esses caras têm os seus laranjas, seus funcionários, que são os poderosos do mundo, que ganham muito bem para isso. Estão garantidos já para ter um pouquinho de prolongamento de vida, inclusive. Tá, mas assim, esses caras, esses terrestres ou híbridos, eles estão dentro desse padrão de 80, 90 anos. Ou você tá Alguns. me dizendo que tem uns caras de 500 anos. Tem alguns. Tem alguns. Entre nós, vivendo aí. Mas tendo contato com outros de Sim. 50 e Sim. 60, que sabem e Exatamente. boquinha quieta. Exatamente. Tipo, Elon Musk. Elon Musk tem acesso a um cara desse aí, Pode ter. e ele é o laranja, mas ele se conecta com um cara de 1000 anos, híbrido, que dá a ele Sim. toda essa capacidade dele brilhar e construir Sim. riqueza. É Sim. isso que você tá dizendo? Sim. Porque quem é o dono do dinheiro do mundo, quem está por trás do poder do mundo, são esses caras que não morrem. É uma loucura isso. Porra, você tá de sacanagem. Porra, Eu não diria difícil isso se você tivesse dito, mas é uma loucura, cara. é difícil uma acreditar. loucura. Eu também não acreditava. Vamos lá, cara. Vai ter um monte de gente assistindo a gente, vai falar assim, porra, meu irmão, eu quero ter contato com esse cara de 1000 anos aí, ser o laranja dele igual o Elon Musk. Pra ganhar bem, pra ter Vai a ter alma tudo, vendida vai ter pro o mundo diabo. na Né? mão dele. Pra ter a alma vendida pro Mas diabo. tem gente vendendo a alma pro diabo por nada. Exatamente. Por quê? Imagina se ele tivesse acesso a Por seu... quê? Por quê? Por quê? Te trouxe aqui pra tu Por quê? responder, não me pergunta não. Porque É. a morte se aproxima e você tem que conquistar tudo e ter o maior poder possível para o seu ego ser preenchido aqui nessa existência e que você passe por essa falsa sensação de ser um vencedor. Só que na verdade você vai perder a tua vida Ô, no final Hungria, da história. mas isso também não é a construção pro cara ser bonzinho, pô? Porque também é o seguinte, ó, eu tenho pouco tempo de vida, Isso. eu não posso errar para eu conquistar a minha vida eterna. Então, esse mesmo motivo não é o motivo que faz as pessoas serem boas? É o mesmo motivo. Como eu te falei, é assim que algumas religiões manipulam a humanidade, prometendo essa vida melhor. Então, pô, mas aí você tá me dizendo que o mesmo motivo da vida curta, né, que é usado, vamos entender pro lado bom, né, pelas religiões, porque assim, meu irmão, se o cara cumprir aquilo e for bonzinho, cuidar da família, da mulher, não trair, não fazer mal a ninguém, não roubar, não matar, pô, esse cara fez mal pra quem, porra, também? É até chato ser esse cara, Tudo né? bem, tudo bem. Aí ele morre, vai para um lugar melhor e ele vai colher os frutos daquilo que ele construiu, Não, daquilo então, que ele plantou. perfeito. Então, assim, eu busco ser esse cara. Eu falo assim, Sim. pô, minha vida é chata, mas tudo minha vida certo. é ótima, né? Porque eu tô dentro daquela pílula que eu quis consumir, né? Que fez sentido pra mim, que faz sentido. Exato. Eu venho buscando isso, né? Aí, o que eu quero te dizer é o seguinte. Então, pra esse cara, vamos chamar de A. Pro A, ele tem, porra, a vida é curtinha,
para que ele consiga completar aquela corrida ali, né? E acessar, né, a salvação. Isso. Aí você tá me dizendo que a razão de todo o mal é justamente a vida curta pro cara que quer tudo para hoje. Porra, mais dinheiro, mais mulher, mais, porra, Exatamente. prazer Exatamente. e tal. Porra, mas não podia todo mundo seguir esse caminho aqui e ficar sendo enganado, sendo bonzinho? Porra, o mundo seria bem melhor, não acha, não? Por que que não segue? Por quê, cara? Porque o sistema conduz e impõe para as pessoas esse instinto de sobrevivência e o medo da sobrevivência a todo custo. Porque você não tem tempo para buscar conhecimento, para viver, para ter esperança, uma condição até financeira. Porque, veja bem, se nós tivéssemos um outro sistema, vamos supor que todos tivessem condições, né, de ter educação, de ter uma prosperidade, viver num país ou num mundo acima do primeiro mundo, né, vamos colocar assim, algo que não existe hoje. É utópico? Parece que sim, porque quem está no poder no mundo não favorece essa realidade. Quem está no poder quer o poder para si, não distribui essa igualdade, né? Que não é igualdade, na verdade é um nivelamento. Existe a meritocracia para todos. Não é você criar um falso comunismo ou uma vida baseada num socialismo. Isso não existe. Todos vão ter sua meritocracia. Só que o sistema precisa dar condições para todos alcançarem esse mérito. Isso não existe. Hoje em dia não tem como. Sim. É 10 a cada 1 milhão que consegue. Não, eu concordo. E assim, aqueles que conseguem o A, no meu exemplo, são os privilegiados, né? Exatamente. Que tiveram uma estrutura de família, que tiveram uma educação razoável, né? Exato. Que conseguiram construir, né, Sim. uma vida também, né, digna. Mas, de fato, A e B não tem tempo para nada, não tem tempo para nada. pensar. Não tem tempo. Você só tem tempo para aquilo que você adquiriu, você ser. Né? Exatamente. Então, tipo, se você tem que ser um bom marido, só tem tempo para isso, bom pai, bom filho e bom funcionário, bom funcionário. Um bom empresário. E acabou, irmão. Tu não tem tempo para mais nada. Mais nada. E o E outro... deixa seu legado, sua herança aqui para quem Isso. ficar. É isso. Tu vai morrer. E aí ninguém sabe, ninguém Aí chega voltou no para final contar. da vida, você fala assim, que... pô, peraí, tá chegando a morte. Deixa eu ir para uma religião ali para garantir que eu vou ter um lugar no céu. É mais ou menos isso. Até porque ele vai acessar a escritura e ele vai ver Exato. lá que se arrepender e tal, não sei o que, e vai. Não é nada disso na tua visão. Se a consciência do indivíduo realmente se transforma e ele alcança essa compreensão e o entendimento da vida, tudo bem. Nós sabemos que existe uma realidade pós-morte, isso é fato. Nós temos consciência disso. E pesquisamos isso também, essa parte espiritual. Uhum. Mas nós vamos um pouco mais além. O que nós estamos dizendo é que não é só isto. E por que eu estou afirmando isso? Não é apenas uma crença, ou porque nós somos pesquisadores e estamos buscando conhecimento e lemos num livro, ou construímos uma fé em cima de uma teoria. Não. É porque nós, através de nossas pesquisas, conseguimos estabelecer uma parceria de trabalho e de contato com seres e inteligências de outras dimensões, convivendo mesmo, como eu estou contigo aqui. E eles nos passam informações, conhecimentos e confirmam certas coisas para nós e indicam pesquisas para que a gente encontre a verdade ou parte dela. Então não é uma crença, é uma experiência. Então é como se eu te desse a oportunidade agora de você conversar com um ser que está aí, como sempre estiveram, e você tivesse acesso a informações e a indicações e comprovações de que tudo isso que nós estamos falando aqui é verdade. Então não é simplesmente, cara, você acredita nisso? Eu não acreditava nisso. Eu só estou tendo consciência dessas coisas porque não só a minha, mas a convivência de todos nós, de Dáquila, com esses nossos amigos, comprova isso. Confirma isso. E esses amigos seriam os mentores? Não no sentido espiritual. Não. Mas no Se ele tá sentido dando a direção, nossos parceiros que nos passam direcionamentos nessa parceria de trabalho para com a humanidade.
me desculpe, mas por que vocês não seriam um escravinho desse amigo, que você chama de amigo? Porque quando você tem consciência e coloca ela à prova, as informações que são passadas diante da liberdade no qual eles nos transmitem essas possibilidades, você pode escolher se quer ou não. Não é uma imposição. Sim. Não é uma ditadura. É uma questão de você ir a campo, pesquisar e comprovar por si só. Sim. Por exemplo, eu acreditava que existiam seres, anjos ou Demônios. seres de outras realidades, né? Acreditava, mas nunca tinha visto um. Você viu algum? Você acredita, certo? Até o dia que eu vi na minha frente uma manifestação, uma materialização de um ser e que conversou comigo, eu pude vê-lo na minha frente, não só comigo, mas com diversas pessoas do grupo. Até hoje é assim. São mais de 30 anos de parceria, de trabalho, de pesquisas ao lado deles, nessa aliança, podemos chamar assim, e tudo que eles nos passam, tudo que a gente construiu, tudo que a gente buscou, tudo que eles orientam, tem o viés de bem para a humanidade. Sempre no sentido de ajudar, de auxiliar, de trazer benefícios na área da saúde, na busca desse conhecimento, em todos os sentidos. Justamente confirmando o que nós vamos encontrar em diversos registros históricos do passado. A mesma coisa. Não só o conhecimento, as informações, mas as experiências. As mesmas experiências que os caras tinham e descreveram na Bíblia. As mesmas. Eu entendi, eu te fiz o questionamento porque você que você me explicou, o que você contou pra mim? Que existem seres, tal como esse, né? Que você chama de amigo e parceiro, que são os Anunnakis e que eles controlam, né? Não são os Anunnaki. Os parceiros. Depois você me diferencia para que eu não faça confusão. Sim. Mas você contou para mim que tem pessoas, né? Que tem seres assim, né? E que eles estão controlando tudo, né? E que nós, né? Dentro daquela dualidade, né? Do cara que segue, né? O sistema buscando a vida eterna através da salvação e outros que estão aí vivendo, né? Vivendo a vida. Aí você falou que tem esses seres por trás, né? E que todos aqui são como se fossem os escravinhos, né? Aqui na Terra, desde quando eles Exatamente. acessaram a Terra, né? Nós terrestres fazemos parte desse cercadinho, desse experimento e nós somos os escravinhos deles. Aí, por isso que eu te fiz o questionamento, né? Tipo, desculpa, eu falei, pô, mas aí você não seria um escravinho desse que você chama de amigo? Então, me ajuda a diferenciar uma coisa da outra. Esses nossos amigos são os mesmos que sempre estiveram presentes aqui na Terra para interferir no cercadinho dos Anunnaki. Tá. Esse grupo de controle, que seria aqueles que vão contra o propósito real da vida, eles estão no comando dessa Terra e da humanidade justamente porque é a humanidade que mantém o sistema deles funcionando para que eles sobrevivam e continuem prolongando a vida deles. Mas os escravos têm que morrer. Assim você controla. Sim. Estes outros que eu estou falando, como os religiosos dizem, são da parte de Deus. Tá bom. São aqueles que vêm para intervir no processo da ação desses outros. Entendi. E aí permanece a dualidade entre o bem e o mal. Sim, e vou dizer mais. Esses do bem são os mesmos que sempre vieram estabelecer parceria de trabalho com os povos e com os grupos de seres humanos que estavam abertos a isso no passado. E aí você citou Jesus Cristo, inclusive. Foi uma das vezes que eles vieram, como seu comandante supremo na Terra, com seu líder, né? Que seria Deus. Sim. Ou não. A presença de Cristo aqui na Terra, junto com os seus mensageiros, que são estes seres, que nós chamamos de extradimensionais. Tá bom. Que são extraterrestres, mas não dessa realidade tridimensional ou de terceira dimensão, que nós chamamos física planetária. Uhum. Então existem outras raças como nós, físicas, Tá. com aparência diferente da nossa, Sim.
de mundos de terceira dimensão. E existem seres dimensionais, seres de outras realidades superiores à nossa aqui, e que também interagiram no passado conosco, desde o princípio da criação, e até hoje estão interagindo conosco. Que no passado ficaram conhecidos como os mensageiros, os anjos de Deus, aqueles que realmente vinham para ajudar ou colaborar, estabelecer parceria, passar conhecimento, tecnologia, direcionamentos para os povos, para trazer evolução, benefício, para tirar a humanidade da escravidão, passando a verdade, o conhecimento, ou seja, o que Cristo fez foi um resumo disso também. Assim como grandes outros seres vieram para a Terra no passado. Todas as religiões vão trazer um pouco de uma certa intervenção. Só que o ser humano manipulou essas religiões, como eu te disse, né? Para conduzir esses ensinamentos, essas histórias, para que isso sirva de ferramenta de controle também. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. E isso não exclui a realidade dos fatos de que estes intervencionistas estiveram aqui e realizaram um trabalho com a humanidade no passado. E continuam realizando até hoje. E ninguém está vendo. Ou melhor, as pessoas não acreditam. Não acreditam. Elas acreditam no que aconteceu lá atrás. Na época de Moisés, na época de Cristo, Abraão. Mas se eu te falar que pode estar acontecendo hoje, uma intervenção dessa, mais uma vez, né? A presença desses amigos, desses parceiros, uma linguagem diferente aqui. As pessoas vão acreditar? Uma pequena Se eu te parte. disser, você vai acreditar nisso? Você vai falar o que pra mim? Primeira coisa, se eu ver, eu acredito. Só que ver só não adianta. Você precisa sentir. Porque se eu te disser agora, cara, se Jesus Cristo aparecer pra você agora aqui, quem garante que Jesus é Jesus pra você? Perfeito. Vou falar algo pesado aqui. E se for um demônio? Sim. As pessoas dizem isso pra nós. E quem garante que esses seres não são demônios? Pensando em termos conscientes aqui. Qualquer pessoa que você convive, o que garante que essa pessoa que você convive, não importa o nível de relação, é uma pessoa do bem ou é um demônio do seu lado? Verdade. A convivência, o sentimento, o que você vive com a pessoa e com As ações. as ações, os frutos que essa árvore dá. E que por muitas vezes, né? Exatamente. Essas ações são travestidas, são disfarçadas, Então, né? E você só descobre depois. Exatamente. Mesmo que seja isso, você descobre uma hora ou outra, correto? Concordo. Nós estamos há 30 anos convivendo com estes que poderiam até ser os novos que estão querendo escravizar aqui no cercadinho. Só que, na verdade, o que nós estamos vivendo é outra coisa. É justamente o oposto. Tudo que eles orientam, tudo que eles passam, tudo que eles ensinam, tudo que eles apresentam, inclusive como indicações de pesquisa e de ações para o grupo, é justamente para desmantelar esse sistema perverso que encontramos hoje no mundo. É o oposto, é justamente ações conscientes para o bem da humanidade. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então, eu já estou praticamente há 13, 14 anos convivendo e vivendo as coisas. E eu posso dizer pela minha vida se transformou e melhorou completamente. Eu sou um outro ser humano na Terra hoje. E todas as pessoas, são mais de 9.000 associados de Dáquila hoje, que tiveram experiências de contatos físicos e verbais com os seres, que nós chamamos das 49 raças extradimensionais, que são estes intervencionistas do passado, os mesmos, e que trabalham para este Emanuel, Cristo, junto com aqueles que fazem parte desse grupo, são 49 raças extradimensionais, que no passado ficaram conhecidos como esses seres, que a gente descreve em algumas religiões, e eles estão de volta. Eles estão aí, mais uma vez, para trazer benefícios para nós, para realmente fazer a diferença nesse mundo ao nosso lado. São nossos parceiros, cara. E isso vai ser um choque tão grande. Assim, parece uma loucura isso tudo. As pessoas podem achar, pô, esse cara tá viajando. Se você entrevistar aqui essas 9.000 pessoas que tiveram essa interação que eu tive,
Se você trazer o Urandir para contar a história dele aqui, nós vamos falar hoje sobre isso. Aí você vai entender pouco a pouco, né? E vai quebrar alguns paradigmas para justamente compreender o ponto que nós estamos hoje e onde vamos chegar. Tá. É muito sério, cara. Talvez seja um divisor de águas na história. Por isso que eu disse, o que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse episódio, pode ficar para a história um dia, como um ponto de revelação e de ruptura de paradigmas, né? Na consciência humana. Diante do que vai ser deixado como registro para o futuro, né? Porque tudo isso vai ser provado. Tudo isso será revelado. Eles vão se manifestar para a humanidade. Em quanto tempo você não sabe? Em pouco tempo. Em pouco tempo? Já está na hora. O fim dos tempos, que foi, tem a ver com a vinda deles também. Essa mudança cíclica, que é o fim dos tempos, essa transição, inclusive que tem a ver com esse sistema que vai chegar ao fim, toda essa manipulação, essa mentira, essa corrupção, essa maldade, vai acabar. E tem a participação deles nisso tudo. Nós temos parceiros que estão infiltrados no sistema também, que também estão participando dessa engrenagem mais para o lado positivo, junto a eles. Alguns. Mas Algumas peças, né? tudo isso ligado com o que está na escritura lá? Ou não Tem ligação. necessariamente? Tem ligação, Porque só que a interpretação pode ser um pouco equivocada em alguns pontos, né? tá. Que as pessoas fazem ao pé da letra.